Nós oramos em nome de Jesus por essa aula. Oramos pedindo que o Senhor venha nos capacitando. Oramos pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria e discernimento, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos soltar a gravação aqui. Veja, retomando nossa aula sobre os atributos de Deus, hoje nós vamos estar falando da justiça. Então assim, sempre que eu falo de justiça, eu preciso tomar muito cuidado com o quê? A gente tem uma tendência a falar da justiça humana. E o que acontece? A tendência minha, quando eu me aproximo de Deus, é de estar querendo entender a justiça de Deus segundo o meu padrão. Só que o meu padrão é corrompido. Por quê? Por causa da depravação total do homem. Inclusive a Bíblia fala no Antigo Testamento que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Para vocês terem uma ideia, esse texto ele é tão forte que trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam quando elas estavam na época das suas regras, da sua menstruação. Para vocês terem uma ideia a que a Bíblia compara. Então assim, quando eu vou falar de justiça de Deus, eu tenho que entender primeiro a soberania. Segundo, eu tenho que entender que a justiça é segundo o padrão dele, não o nosso. Entenderam? Então assim, na nossa apostila, na página 7, diz assim, eu vou estar lendo, você está com o seu papel aí, Paula? Vê se você está Eu com o acho seu que aí. esse não está com a gente. Tá, eu passei para vocês. O Moisés está também. Ah, bom. É a letra E, justiça. Enquanto isso, o Rodrigo abre em Daniel 9:7 e o Carlinhos abre em Atos dos Apóstolos 17. Lê pra gente o tópico E, a justiça, Paula. Você não tem? Na segunda página. Vai lá. Não. Tenho essa. Olha a página de trás, amor. Página 7. Não tem? Não. E a outra que eu te passei? A outra já veio incompleta já. Então vamos lá. Não, eu não sei, eu acho que eu não tenho. Então eu vou estar lendo. Lê pra gente aqui, Paula, justiça. Justiça. A justiça está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à criação. A Bíblia muito enaltece a justiça de Deus. Aí tem os Salmos 11:7, 19:9, Daniel 9:7 e Atos 17:31. Lê pra gente, Rodrigo, Daniel 9:7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Amém. Carlos, lê pra gente Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do homem, que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Há de julgar através da sua justiça. Então, o que acontece? Veja, sempre que eu vou falar desse tópico, eu jamais posso me afastar do quê? Da palavra de Deus e da lei. Ela é padrão. Veja, a lei não vigora mais hoje, mas a lei me mostra como Deus pensa, que nem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento me mostra a maneira que Deus pensa, em relação à obediência, em relação à fidelidade, em relação a todas as coisas. Então, sempre que eu falo de justiça, eu tenho que remover o padrão humano e eu tenho que ir para o padrão divino. Amém? Amém. Vamos ler mais um tópico? Liberdade. Presta aqui então, amor. Lê lá, Luísa. Deus independe das suas criaturas e da sua criação. Não há qualquer criatura que impeça Deus ou que o obrigue a algo. Isaías expõe a liberdade e a independência de Deus como uma pergunta retórica.
Isaías 40, verso 13 e 14. Deixa eu ler aqui Isaías 40, verso 13 e 14. Enquanto isso, alguém abre Mateus 11, 26. Isaías 40, versículo 13 e 14. Diz assim: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselho ensinou? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Até aqui. Por que apagou a luz? Vai ficar melhor lá. Porque todo mundo vai. Tudo bem, é que aí fica pior para mim ler aqui. Ô, pai. Entendeu? Mas vamos lá. O que acontece? Vai acender, pode deixar. Não, vamos resolver. Pronto. Entendeu? Ou abre a cortina, vê se não fica melhor com a cortina aberta. Assim ficou bom. Tá bom, vocês Acho conseguem que ver? sim. Tá Não bom. consigo. É que começa muita agitação, aí eu acabo desconcentrando, desfocando algo, entendeu? Então vamos lá, perdi até o fio da meada. Veja, Deus independe das suas criaturas e da sua criação. Não há qualquer criatura que impeça Deus ou que o obrigue a algo. O que acontece? Isso é importante. Nas teologias de hoje, existem igrejas que ensinam o seguinte, que você tem que chegar para Deus e falar, eu determino. E quando você vai orar, você tem que orar determinando. A questão da liberdade de Deus, ela contrapõe diretamente esse ensino. O que acontece? Certa vez eu vi uma gravura que marcou o resto da vida. Era um ser humano com o trono de Deus na mão e Deus sentado. E ele apontando assim, falando, eu determino. Tem gente, para vocês terem uma ideia, tem igreja que ensina o seguinte, que quando vê uma promessa, principalmente do Antigo Testamento, você tem que orar a Deus o seguinte, porque está na Bíblia, eu exijo isso na minha vida. Esse talvez seja um dos ensinos mais malignos que tem. Por quê? Porque coloca o homem na posição de Deus e coloca Deus como um Deus que as suas atitudes são pré-determinadas pelo homem. Quantos de nós já não ouvimos esse tipo de ensino? Porque está na Bíblia, Deus tem que fazer. Só que o que acontece? Isso aí não é baseado numa teologia bíblica, isso é baseado numa distorção, numa leitura bíblica correta. Por exemplo, quem abriu Mateus 11, 26? Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Isso, porque assim, ó Pai, palavras de Jesus, está em vermelho isso aí. Sim, ó Pai, se eu não me engano, aí ele está falando dos salvos. Mateus 11. O justo de Deus. Tá, lê, então lê antes, olha lá. Lê 2 versículos antes. Pode ser o 25? Pode ser o 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, se o Senhor do céu e da terra que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Gente, esse versículo, ele é tremendo. O que Jesus está nos ensinando? Que Deus escolheu não revelar sua palavra aos sábios e entendidos, mas escolheu na sua soberania revelar aos pequeninos. E aí Jesus no 26 vem e fala, sim, ó Pai, porque assim lhe aprove. Esse talvez, por exemplo, muitos pregadores calvinistas gostam de sustentar a tese da eleição em Romanos 9. É uma coisa boa. Mas eu, por exemplo, particularmente, nada, senta um pouquinho para cá para mim ver teu rosto. Mas isso aí tá bom, no do meio, aí já dá para te ver. Isso, vou mais para frente. Mas eu, particularmente, eu gosto demais do Evangelho de João. Uma das minhas passagens preferidas para explicar a eleição é essa, porque Jesus está sendo claro. Por exemplo, outro dia conversando com uma pessoa que está começando a ouvir doutrina calvinista, e eu expliquei, eu falei, o que você faz com a passagem? Onde Jesus fala, Senhor, obrigado, graças te dou, porque não revelaste aos sábios e entendidos, mas o Senhor a revelou aos pequeninos.
Aí que a pessoa virou para mim e falou, mas isso tem várias interpretações. Eu falei, não, mas me interpreta na Bíblia. Vamos ler o que a passagem está dizendo e vamos interpretar só a passagem, sem colocar nada. Aí a pessoa ficou sem resposta, porque as pessoas elas têm uma mania de colocar algo, de adicionar algo. Eu não trabalho com Bíblia assim, entendeu? Eu não trabalho com Bíblia assim. Estava lembrando o caso, por exemplo, que a gente comentou na aula passada, 15 dias atrás, dos Benai Elohim. Por exemplo, eu entendo que Benai Elohim ali em Gênesis 6 é filho de Deus. Para mim mudar meu entendimento, eu preciso de um argumento linguístico forte que me prove que Benai Elohim foi usado no Antigo Testamento e no Hebraico Antigo de outra forma. Enquanto não tiver esse argumento, eu fico como eu penso. São seres espirituais. Fala, Paulo. Tem uma passagem que é muito clara e é óculos teológico mesmo, né? Porque aquela passagem que Jesus fala, se eu não me engano, é a parábola do semeador. Sim. Que Jesus fala a parábola do semeador, aí ele fala, os discípulos pegam ele à parte e perguntam, explica a parábola. Aí ele explica a parábola e fala que ele não fala, ele diz assim, que ele fala por parábolas, que é para as pessoas não ouvirem, tá, e não serem salvas e não serem curadas. É Marcos 4 isso. Diz assim, parábola do grão de mostarda, parábola da semente, aqui. Marcos 4:11. Se os irmãos quiserem abrir, é interessante acompanhar. Não sei se é Marcos ou Mateus. Marcos 4, não, mas em Marcos 4. Do 1 ao 9, ele propõe a parábola. Aí no 9 ele termina assim, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? No 10, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Olha o 12 o que fala, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Gente, isso aqui é estarrecedor. Jesus ensinou por parábola para que as pessoas ouçam e não entendam, e não se arrependam, e não se convertam. Aí você fala, mas irmão, como que você sustenta uma doutrina dessa? A nossa referência bíblica nos dá. Isaías 6, de 9 a 10. Quer ver? Deixa que eu abro sozinho aqui, Isaías 6, de 9 a 10. Olha o que diz. Para a gente não ficar bambiando. Se os irmãos quiserem abrir, fica à vontade. Desculpa a minha arrogância. Isaías 6, de 9 a 10 diz assim. Então disse ele, vai e diz esse povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Olha o 10, o que fala, uma palavra de juízo. Engorda o coração desse povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. É o mesmo texto. A gente percebe Deus endurecendo coisas. Gente, isso é inúmeros textos. É que nem 2 Tessalonicenses 2, lá entre o 9 e o 13. Deus envia para que creiam na mentira. Então, isso que acontece. Essa é a justiça de Deus. Dá para entender, por exemplo, que a Bíblia ensina que na eternidade passada o nome dos salvos foi escrito no livro da vida. Por quê? Nós não sabemos. Qual o motivo? Nós sabemos que não foi porque eu era bom, porque o Carlinhos era bom, porque o Fábio era bom, na verdade, tudo tranqueira. Mas Deus escolheu fazer assim, e Ele nos salvou. Esse endurecimento que ele fala aqui de coração, porque ele quer dizer que não é para entender, né? Não. Você não entende, mas é só os pequenos que vão entender, né? Que ele diz, né? Só os eleitos. Os eleitos. Sim. Então, essa parábola não é para os eleitos, é para o ímpio. Sim, dizendo que vai endurecer o coração é para o ímpio. Entendeu?
E Jesus é muito claro, ele chega assim e fala, ó, graças te dou porque não revelaste. Porque, tipo assim, o ímpio pode chegar aqui, ele não vai entender, ele vai falar, não gostei da palavra daquele pastor, porque o pastor lá não sabe falar nada, não é isso que eu entendi, eu não vou lá mais. Por exemplo, só um minutinho, Paula. Nós somos o bom perfume de Cristo para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Está no mesmo texto. Então, o mesmo evangelho que é pregado para um, ele é o evangelho que é pregado para e a pessoa é salva. Esse mesmo evangelho, ele é pregado e a pessoa é condenada. É isso que a Bíblia ensina. Fala, Paulo. Mas isso de nenhuma maneira tira a responsabilidade da pessoa Sim, de buscar a Deus. É sim, aquela lógico, veja. verdade que se opõe. E que a gente hoje em dia, como igreja, quer resolver bonito, né? Ajudar a Deus. Não, Deus é bom. Por exemplo, eu posso colocar porque é uma maneira pública, lógico, a gente não quer expor o ministério, mas outro dia eu vi uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele ensinando que a gente tem livre-arbítrio. É um absurdo ensinar que o homem tem livre-arbítrio. Outro dia eu estava com essa pessoa que eu estava explicando o calvinismo, eu falei, você tem livre-arbítrio? Ele falou, tenho. Eu falei, posso te provar que você não tem livre-arbítrio? Ele falou, pode. Eu falei, para de pecar. Você consegue? Ele falou, não, então você não tem livre-arbítrio. Alguém aqui nessa sala é capaz de parar de pecar? Não é. É impossível. Porque o livre-arbítrio, a definição é você escolher o certo. Não, se eu tenho livre-arbítrio... Não, eu digo assim, porque às vezes as pessoas... Não, livre-arbítrio é que nem Adão teve, de fazer o que ele queria. Que nem Jesus teve, de fazer o que ele queria. Por exemplo, eu quero parar de pecar, mas eu não consigo. Então eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho vontade. É diferente. As pessoas confundem. Gente, agora, né? esse mestre, por exemplo, eu respeito, sei que é uma pessoa não é mal intencionada, mas ele está errado na definição dele. Nem a escolha não é livre-arbítrio, né, pastor? Você tem a escolha, você não tem livre-arbítrio. Mas nem a escolha não é, porque você escolhe fazer uma coisa, mas Deus não tem aquele plano para você. Ele Isso. quebra e ele faz o plano dele. Isso. Aí é do ponto de vista da soberania de Deus, mas vamos trazer a discussão do ponto de vista do homem. Uhum. Por exemplo, eu quero parar de pecar. Todo crente quer parar de pecar, porque tem o Espírito dentro dele. E ele consegue viver uma vida de vitória sobre o pecado, mas não é 100%. Vira e mexe, ele vai errar. Sim, sempre Vira e mexe, vai errar. Vira e mexe, não tem jeito, entendeu? Agora, isso não fere nem a justiça de Deus, nem a liberdade de Deus. Não fere, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Vamos ver aqui o que está falando no final da passagem. Lê para a gente essa parte final da liberdade, Paulo. Isso significa que Deus... Não sei. Ó, Tá vendo aqui? espera que ela vai virar a página. Pronto. Aê. Isso significa que Deus é livre para tudo? Na verdade, ele é limitado apenas pela sua própria natureza. Assim, a santidade dele o impede de pecar e a eternidade dele o impede de morrer. A perfeição de Deus não é afetada por esse tipo de limitação e sim mantida. Por exemplo, Deus não pode mentir. Então, o que acontece? Ele é onipotente, mas a onipotência dele, a liberdade, está limitada aos seus atributos. Jamais Deus vai agir contra os seus atributos. Você fala, tá, irmão, na prática, o que isso interfere na minha vida? Isso interfere assim, vou te explicar. Grande terremoto do Nepal, nesses anos que passaram, morreu mais de 70 mil pessoas. Por que aconteceu o terremoto? Porque Deus determinou. Aí você fala, Deus é mau? Não. Porque a gente sabe por sua palavra que ele é bom. Você entendeu? Ele não pode agir. Como eu sei que ele não pode agir contrário à sua natureza. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. É diferente, melhor. Regime comunista soviético, 80 milhões de mortos. Stalin colocou Hitler no chinelo. Transformou Hitler em peixe pequeno. Que é curioso, né? Na mídia hoje em dia
Todo mundo fala do Hitler, mas ninguém fala dos comunistas assassinos de cristão. Fala-se muito pouco. Por quê? Porque a mídia, na sua grande maioria, é comunista anticristã. Mas veja, esses caras mataram 80 milhões de pessoas. Mao Tse Tung na China matou mais de 50 milhões. Os dois maiores genocidas da história. Entendeu? Por que aconteceu? Porque Deus determinou. Por exemplo, simples, o pessoal fala, a Bíblia fala que Deus é amor. Está lá no Novo Testamento. Mas como que um Deus de amor mandou matar a cidade inteira? Inclusive mulher grávida. Não é uma boa pergunta? Simples, gente. Aquele povo, ó, vou dar um exemplo clássico. Quando é falado para Abraão que os descendentes deles iam ser levados para o Egito e seriam escravos por 400 anos, ele fala o seguinte, porque o cálice da ira contra os amorreus ainda não se encheu. Deus, ele lida com os povos da terra. E ele lida com o cálice da misericórdia e com o cálice da ira. Chega um determinado momento, o cálice da ira enche. E aí o que acontece? Dentro daquele povo não tinha eleitos. Não tendo eleitos, o povo foi exterminado, porque não tinha mais o que fazer com o povo. O que você faria com o povo que assassina criança queimada em larga escala? O que você faria com um povo desse? Se você fosse Deus, você não matava tudo? Sim. Aí eu pergunto, Estados Unidos, um país que se diz cristãos, 1 milhão de abortos por ano. Para vocês terem uma ideia, tem criança de 8, 9 meses que é retirada aos pedaços do útero da mãe. Quando a criança está com 8 meses, ela inverte a posição e a cabeça fica para baixo. Aí o que eles fazem? Eles fazem a extração craniana. Eles arrancam a cabeça da criança primeiro, depois tiram o resto do corpo em pedaços. O que você faria com um povo desse? Sem falar Europa, sem falar Brasil. Isso explica porque no Apocalipse, se fosse hoje, logo de cara mais ou menos 5 bilhões de pessoas seriam mortas, porque nós somos um povo assassino. No Brasil ainda é escondido. É escondido, mas é também milhares de abortos. Né? É que a gente muda o nome, aborto é assassinato. Aborto não é controle de população, é assassinato. Por exemplo, tem a igreja evangélica, a Igreja Universal do Reino de Deus, na figura do seu líder, Bispo Macedo. Eu posso falar porque é público. Eles dizem que aprovam o aborto, por motivos econômicos. Que eles falam que um aborto é mais feliz que uma criança que vai nascer para ser pobre. Nada a ver, né, gente? Misericórdia, direito à vida. Você conhece a árvore pelo fruto. Eu posso colocar na placa da igreja, que é uma igreja cristã, mas se eu não analisar a doutrina, analisando a doutrina, o conjunto de fé da igreja, eu posso dizer se não é cristão, não. Amém? Eu não gosto muito de falar por nomes, mas quando é público, você pode falar, porque a pessoa expôs publicamente a opinião dela. Entendeu? Mas a ideia sempre não é expor ministérios, a ideia é mostrar o erro. Entendeu? A nossa oração até que as pessoas se arrependam e creiam no Senhor e sejam salvos. Essa é a nossa oração. Entendeu? Encerrando o tópico, lê ali a liberdade de Deus. Lê pra gente, Luísa. A liberdade de Deus nos mostra que Ele não tem quaisquer obrigações para conosco, a menos que Ele mesmo queira se comprometer. Desse modo, não temos qualquer direito de fazer cobranças a Deus. Gente, eu gosto daquela passagem quando Jesus toma o cálice na ceia e fala: esse é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por muitos. Por que nós temos segurança de salvação? Porque Deus escolheu nos salvar. Por isso nós temos segurança de salvação. Ele escolhe, Ele salva, Ele mantém no caminho. E glória a Deus por isso, porque se dependesse de mim, do Erasmo, da Paula, para ser salvo, a gente dava um jeito de ir para o inferno. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Glória a Deus que Deus fez desse jeito. Que é Ele que garante a salvação. É Ele que me dá graça, é Ele que me mantém no caminho, é Ele que me dá força. Glória a Deus por isso. Amém?
Vamos lá, item G, onipotência. Quem pode ler para a gente? Você consegue chegar lá, Nádia? Consigo. Então lê lá. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua própria natureza. Mesmo podendo tudo, o que ele escolhe fazer ou não tem motivos que só ele conhece. Vou dar um exemplo disso. Simples. Por que Deus escolheu me salvar? Eu mandava eu para o inferno. Eu sei as coisas horríveis que eu já fiz na minha vida. Eu sei quão miserável pecador eu sou. Aí vem Deus me salva. E para ironia ainda transforma em pregador. Você não se pergunta, Senhor, por que eu? Tem gente com caráter muito melhor. Tem gente que já fez coisa muito melhor que eu. E o Senhor, na sua soberania, escolheu me salvar. Por que eu? Sendo que em mim nada de bom existe. Eu olho para trás, por exemplo, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de fazer trilha quietinho. E às vezes eu estou lá na trilha e estou lá conversando com o Senhor em pensamento, tal. E aí às vezes eu lembro de algumas coisas para trás e falo, nossa, só Deus para me salvar mesmo. Que coisa terrível a minha vida. Aí Deus vai e salva. Entendeu? Como fez com Paulo, né? Aí as pessoas chegam e falam, né? Falando o exemplo de Paulo, não, a gente tem livre-arbítrio para crer. Não é o que eu vejo na história de Paulo. Paulo não teve livre-arbítrio nenhum. Você chama de livre-arbítrio, você tem uma visão, ouvir Deus e sair daquela visão cego. É livre-arbítrio isso? Na verdade, é transformado já no ato, né? Sim, isso aí é. Então, Mesma coisa que nós. Ele ia fazer um negócio, Deus falou, não, é para isso e acabou. É isso que eu quero. Então acabou, né? Isso aí. Parou por ali. Então vamos lá. Continuando a leitura. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a onipotência de Deus. Eu gosto desse texto especial, Apocalipse 1:8. Quem pode abrir para a gente? Ô Rô, você pode pegar um gole d'água para mim? Aqui, ó. Não, pega na garrafinha, eu vou pegar rapidinho. Ó. Melhor, daí eu fico aqui do lado. Obrigado, obrigado. Squeeze. Aqui é Squeeze. Eu vou levar o seu squeeze embora para a trilha. Aí fica dando mole com esses squeeze. É. Você vai ficar O sem meu já está meio velhinho, vou levar esse Vai ficar aí. sem squeeze. Não, ela tem que ser usando culto para você ler. É. Ela vem uma divulgação, uma Sim, merchan. Lê pra gente então, quem abriu o Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que interessante, primeira coisa, essa passagem da Bíblia, as traduções modernas tiraram mais da metade dela, desse versículo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, que era, que é, que há de vir, arrancaram metade do versículo. Por isso que a gente só aceita a Bíblia que vem do texto recebido. Segundo, aí está mostrando a totalidade. Eu sou o primeiro e o último. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. Jesus não fala, quando Pedro saca a espada e fere a orelha de Malco, Jesus primeiro cura a orelha do cara que quer prender ele. Segundo, ele chega e fala, se eu não quisesse, não daria ordem agora, e Deus mandaria milhares de anjos, miríades de anjos. Jesus se entregou porque ele quis. Jesus se entregou porque era plano. Satanás, ao entrar em Judas, achou que estava dando um golpe no Filho do Homem. Mas, na verdade, o golpe era na cabeça da serpente. Tamanha é a sabedoria do nosso Deus, tamanha é a onipotência. Lembra que a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas? E aí Jesus fala, olha, faz tudo o que tem que fazer. Satanás achava que estava, matei o Filho de Deus. Não. Você deu um golpe em você mesmo. Você foi exposto publicamente. O enganador foi enganado. O enganador foi enganado. Vamos ler agora, por exemplo, Tito. Ó, só lê o parágrafo. Ó. A onipotência de Deus tem limites? Sim. E tem áreas. Vamos lá, primeiro Tito 1 e 2. É importante entender esses princípios. Se você chegou em 1 e 2 Timóteo, o Tito está logo igual, logo atrás. Se você chegou em Hebreus, volta que você está errado.
Daqui, não tem problema a câmera passar. Quem pode ler Tito? Ali a passagem 1, 2. Eu posso ler. Então leia. Em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Por que Deus não pode mentir? Gente, porque é contrário à natureza santa dele. Então ele é onipotente, mas existe um limite. É isso que a Bíblia chama de limitação natural da onipotência de Deus. Por exemplo, vamos ler Tiago 1,13. Passa por Hebreus, 2 cartas à frente. Aqui tem outra limitação natural, de acordo com a pessoa de Deus. 1,13. Lê pra gente, Rodrigo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Entendeu? Uma limitação natural. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. O que ele faz? Segundo palavras de Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Deus dá permissão para que o diabo haja na vida da pessoa e tente a pessoa. Porém, a mesma Bíblia que mostra essa matemática nos mostra que ninguém é submetido a uma tentação que não possa superar, que não possa resistir. Eu creio que isso é aos eleitos. Eu creio que isso é aos eleitos, porque o homem natural que não conhece a Deus, ele é entregue às suas próprias paixões e concupiscências. Então, quando a Bíblia fala que Deus não permite tentação que a pessoa não possa suportar, para mim e alguns intérpretes, está ligado aos eleitos. Porque o homem natural muitas vezes é ao contrário, Deus entrega para o cara se destruir. Que outro texto tem ali? 2 Timóteo 2,13, vamos voltar, 2 cartas, passa de volta por Hebreus. Essa parte do não conseguir, você falou dos eleitos e dos não eleitos, está relacionada à capacitação que vem do Espírito Santo? Sim. Porque até as coisas boas que a gente faz também é capacitação do Espírito Santo, né? Sim. Tudo que vem de ruim é nosso, tudo que vem de bom é de Deus, né? É que nem aquele hino que é restitui, manda de volta o que é meu. De volta. Meu Deus, eu não quero, porque o que era meu na obra da salvação era o pecado, era a condenação. Eu não quero que restitua nada. Essa correção é só Fica lá na cruz do Calvário. Essa correção que Deus dá é só para os eleitos, porque os ímpios eles fazem e não tem correção nenhuma, eles continuam fazendo, né? Sim. Continuam lá para frente, né? É que a gente só consegue vencer o poder do pecado pela graça do Espírito Santo, né? Sim. Não tem como um homem natural, Não. sem a iluminação do Espírito Santo, vencer o pecado. Porque, veja, por isso que a Bíblia fala lá em 1 João que o nascido de Deus não peca. O que é o nascido de Deus? É o homem espiritual, que nasceu de Deus. Veja, vamos didaticamente dividir o homem. Didaticamente, que nós somos um só. Mas o homem nascido de Deus, que é um só com o Espírito do Senhor, não peca. Quando você peca, é a sua natureza pecaminosa. Mas para entender, é tudo uma coisa só, mas para nível didático a gente separa para entender. Por isso que Paulo fala, pobre homem que sou, o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Entendeu? Mas vamos lá. 2 Timóteo 2,13. Quem pode ler para a gente? Você lê, Nádia? Não, está sendo a Bíblia aberta. Quem abriu? Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. O que aqui Paulo está falando a Timóteo? Paulo está falando o seguinte, Carlinhos, se você vergonha, você pecou essa semana, você foi infiel, safado. Mas Deus é fiel e justo, porque Ele te deu a vida eterna, Ele te dá graça, Ele te mantém no caminho, Ele pagou o preço do pecado, Ele te salva. Eu estou parafraseando o que Paulo aqui está falando. Aí você pode mudar o Carlinhos ser vergonha e botar Moisés ser vergonha. Moisés 2 ser vergonha, Rodrigo ser vergonha, Fábio ser vergonha, Maurício ser vergonha, Gilberto ser vergonha, Abner ser vergonha, tão bonitinho ser vergonha. Entendeu?
Porque nós somos pecadores. Gente, um pecado em pensamento. Vou dar um exemplo muito claro. Falei aqui da Igreja Universal do Reino de Deus, dizendo que eles aprovam o aborto. O que eu fiz? Julguei pela Bíblia que esse é um ensino errado. Eu tenho que parar aí. Se eu pensar o que vai no coração deles, eu já pequei. A linha de pecado, gente, a linha de pecado é muito tênue. Eu amo um texto. Esposas, sede submissa a vossos maridos. Maridos, não vos irritei contra elas. Quantas vezes a gente desrespeita isso na semana, quem é casado? Quantas vezes a gente desrespeita isso no mês? É pecado. Eu falo não. Cheio de graça. É igual a irmã Maria, né? Quando recebeu a visita do cabelo. Vocês entendem? Qual é o problema da soterologia arminiana que diz que perde a salvação? E eu já ensinei isso. Você tem que dividir em duas listas de pecado. O pecado que perde a salvação e o que não perde. Só que eu não tenho essa lista na Bíblia. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Se eu pegar Gálatas 5, vamos abrir Gálatas 5:19. Vamos lá, vamos fazer um parêntese na aula. Gálatas 5:19. Olha que interessante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedícios, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha a lista aqui. Em algum ponto, em algum tempo, em algum ponto aqui você já caiu. Simples, por exemplo, o Erasmo está lá no trabalho. Aí o colega de trabalho faz uma coisa errada. Aí você começa a contender de uma maneira errada com ele. Já caiu aqui. Gente, isso é muito simples. Isso é muito simples. Percebe o que Deus tinha que garantir? Por que nós temos o Espírito Santo habitando em nós? Porque ele é a garantia da salvação. Deus deu o penhor, o selo do Espírito. Senão nós não teríamos garantia nenhuma. Amém? Amém. Vamos ver, limitações autoimpostas. Essa é interessante. Eu vou pedir para alguém abrir. A Nádia abre Gênesis 9:11 e alguém abre Atos 12:2. Vamos lá, Gênesis 9:11 primeiro. Vamos ver qual é a autoimposição de Deus. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Leu 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ponto. O João e o Gilberto vieram me perguntar o que é uma aliança incondicional. É uma aliança condicional, lembram? Que bom que vocês lembram, que não faz nem 10 dias. Que bom. Essa daqui é uma aliança incondicional. Deus fez. Eu não vou destruir mais a terra pelo dilúvio. E uma das grandes provas que essa aliança vale até hoje é que o sinal do arco está lá. É uma aliança perpétua. Como Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em Cristo nós temos gente salva de toda tribo, língua, povo e nação. É isso que nós temos. Entendeu? É uma aliança incondicional. É autoimposto. Ele se autolimitou. Olha, eu não vou destruir mais pelo dilúvio. Foi Deus que se autolimitou. Agora vamos ler lá. Quem abriu Atos 12:2? E matou a espada Tiago, irmão de João. Tá, legal. E matou a espada Tiago, irmão de João. O que acontece? Os evangelhos contam que a mãe de Tiago e a mãe de João veio conversando com Jesus pedindo o seguinte:
concede que no teu reino um filho meu sente à tua direita, outro filho meu sente à tua esquerda. Aí Jesus pergunta para os dois e fala: vocês estão prontos para ser batizados com o tipo de batismo que eu vou ser batizado? Que era o quê? A morte de Jesus na cruz. Eles responderam sim. O que Jesus fala? Vos será feito, vírgula, porém o aceitares a minha direita ou a minha esquerda, não cabe a mim, mas ao Pai que está no céu. O que aconteceu? Tiago, irmão de João, foi capturado por Herodes e foi morto. Isso foi uma determinação de Deus. João, se vocês lembrarem, na crucificação, o único dos discípulos que estava no pé da cruz era João, correndo risco de vida. A tradição nos mostra, aí é a história da igreja, não é informação bíblica, que João foi jogado no azeite quente e não morreu. João foi preso na ilha de Patmos, já em grande idade. Fora as outras coisas que tem informações que ele passou. Entendeu? Mas o que foi? Foi uma determinação dada por Deus. Foi autoimposto. Entendeu? Que mais ali? Vamos lá. Limitações por definição. Essa daí é bem simples. 2 mais 2 é igual a 6. O triângulo é formado por quantos lados? 3, você entendeu? O que acontece? Existem coisas na natureza, segundo o que a gente vê hoje, que elas funcionam em cima de leis físicas, químicas e biológicas pré-determinadas. Por exemplo, por mais que a medicina atue na vida do homem, foi imposto ao homem que ele vai morrer. E não tem jeito. O que acontece? Por mais remédio, por mais tratamento, eu vou morrer. É uma determinação dada por Deus. São limitações por definição. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é uma limitação, por exemplo, eu acho que está ligado isso, por exemplo, quando o diabo tentando Jesus fala o seguinte: se és o Filho de Deus, lança-te aqui de cima, porque está escrito, dará ordem a teus anjos a meu respeito. Mas o que Jesus coloca? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por exemplo, todo mundo sabe que o meu número de dias de vida está determinado por Deus. Aí eu pergunto, eu vou evangelizar numa área perigosa. Por exemplo, eu fico sabendo que numa determinada área estão matando cristão. Só que eu tenho uma obra missionária naquela área. Como que eu vou me portar? Com toda a prudência. Eu não vou chegar lá, por exemplo, se no Brasil o cristianismo for proibido, o que a gente vai fazer? Vai se reunir na surdina. Vai bater palma tudo assim. Vai cantar louvor dublando. Tem que vigiar, né? Não vai sair gritando, né? Você não vai sair lá na frente da prefeitura, eu sou crente, estou pronto para ser martirizado. Não. Inclusive o próprio Jesus fala dos dias que viriam sobre Jerusalém, do juízo do Marechal Tito em 70. Ele fala o seguinte: quem estiver no telhado, não volte para casa para pegar nada. Foge, que essa fuga não se dê no inverno, por causa da neve. Ai das mulheres grávidas, por quê? Por causa da dificuldade de locomoção. Que não seja no sábado, por quê? Porque o judeu não podia viajar muitos quilômetros no sábado. São tudo coisas, são limitações por definição. Entendeu? Vamos lá. Quem fala, lê pra gente, Liz, em relação ao cristão. Não, ali em cima mesmo. Essas limitações não tornam Deus imperfeito. Obrigado. Sua perfeição tem a coerência com o fator integrante. A perfeição de Deus não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Amém. Pode ler em relação Em relação ao cristão, o poder de Deus é principalmente relevante quanto ao Evangelho. Romanos 1, verso 16. A segurança, 1 Pedro 1, 5, e a ressurreição, 1 Coríntios 6, 14. Alguém pode abrir Romanos 1, 16? Quem abre? Nádia. Paula, abre pra gente 1 Pedro 1, 5. E Luiz abre pra gente 1 Coríntios 6, 14. Eu vou passar minha vez primeiro. Tá bom.
Então vamos começar para o Romanos 1,16. Quem lê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pode ler o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém. Evangelho de Cristo para a salvação. Aí lê pra gente, Paula, 1 Pedro 1,5. Não, vamos passar primeiro por 1 Coríntios 6,14, que a próxima carta fica mais fácil. 1 Coríntios 6,14. Posso ler? Pode ler. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Amém. Olha que interessante. Quem é que vai nos ressuscitar? Deus, essa é a nossa garantia. E aí, Paula, segurança, 1 Pedro 1,5. Só um minutinho para a gente chegar lá. Escola bíblica exige muito mais do crente, né? 1 Pedro 1,5. Pode ler, Paula. Que mediante a fé estáis guardados do poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Eu pergunto, mediante a fé, hoje você acordou enfesado. Você é guardado no poder de Deus, não é isso que está dizendo aqui, ó? Porque mediante a fé estáis guardados. Então, para mim estar guardado, eu tenho que estar enfesado? Não, hoje não acordei bem, hoje eu estou sem fé, estou meio sem fé. Então, hoje eu não tenho segurança e salvação? É assim que funciona? Olha o problema da doutrina da perda de salvação. Ela não depende de Deus, ela depende da fé do homem. Se eu acordar mal, meu amigo, estou vendido. Vou dar um exemplo simples, aquele missionário americano que eu não lembro, do século XVIII, que viajou para a América. Suas 4 filhas morreram na América. Com certeza, quando morreu a 4ª, algum golpe na fé daquele homem houve. Por exemplo, o famoso pregador batista calvinista, William Carey, perdeu 2 esposas na Índia. Você acha que você vai perder? Por exemplo, meu primeiro pastor, gravidez da esposa dele, 3 dias antes do parto, tudo bem. As 2 crianças gêmeas morreram da barriga da mãe, perfeitas. Perfeitas. Entendeu? Você acha que a fé dele não passou? Sabe o que é perder 2 bebês 3 dias antes do parto? Ah não, hoje eu não acordei bem. Ih, cara, então você está vendido. Aqui a fé, que fé que está falando aqui? A fé bíblica. A fé que Jesus era o Cristo. A fé que aquela mulher teve quando tocou na orla de Jesus, vai, tua fé te salvou. A fé que aquele cego, quando chamou Jesus, falou, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus também fala, tua fé te salvou. Não é que ele estava enfesado aquele dia. É a fé de que Cristo é o Messias. Por que é importante essa passagem? Que hoje em dia se ensina o seguinte, aquela pessoa que eu estava conversando sobre fé, sobre essas coisas, eu perguntei, me explica uma coisa. Mesmo hospital, mesma doença, mesmo médico. Um é curado, o outro não. Como é que você explica isso? Sabe o que ele me respondeu? Um tinha fé, outro não. Não é loucura? Já pensou se Deus para agir depende da minha fé? Eu, por exemplo, fiquei cego de uma vista por 10 anos. Primeiro foi uma, depois foi a outra. Eu tinha plena fé que Deus curava, e eu vi Deus curar. Na sua soberania, Deus escolheu me curar através dos homens. E posso falar uma coisa para vocês? Glórias eu dou, porque se eu tivesse nascido 200 anos antes, estava cego. Não tinha nem Bíblia em braille para ler. Eu dei foi glória a Deus. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez nascer numa geração onde eu posso operar o olho e voltar a enxergar. Senão eu estava cego, estava vendo só vulto aqui. E bem mal. Percebe, gente? Quando a Bíblia fala, tua fé te salvou, é a fé de que Jesus é o Cristo. Essa é a fé que a Bíblia fala. A fé de que Jesus é o Cristo. Aí fala, irmão, mas a Bíblia fala também que se tiveres fé do tamanho como um grão de mostarda,
Dirás a esse monte, levanta-te e joga no mar. Primeiro, é um ditado. Vai tirando o cavalinho da chuva. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o judeu quando falava, diga a esse monte, lança-te no mar, o judeu estava dizendo o seguinte, algo difícil de acontecer, acontece. O que é a fé? Olha a tradução bíblica. Como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda, que é como está no texto recebido. O que é o grão de mostarda? A própria Bíblia explica. É a menor das hortaliças, menor das sementes se transforma na maior das hortaliças. Como é que é a fé do cristão? Você recebe o novo nascimento. E aí o reino de Deus é colocado no seu coração. Aí você amadurece na fé e se torna varão perfeito. É isso que está falando. Precisa tomar muito cuidado com parábola, viu, gente? Precisa tomar muito cuidado com parábola. Mas você percebe, imagina eu jogar a teologia da igreja. Imagina o peso. Gente, imagina o peso. Ó, pensa num cara que crê em cura divina. Eu creio um monte em cura divina. Sabe? Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Você vê, tive o meu problema de estômago, estou tomando remédio. Eu até pergunto, Senhor, peraí, mas é só se falar assim. Eu fico com a cara, se Deus quiser, quem é mais velho, a gente fica tudo com a cara do João do lado dele. Sabe? É ridículo. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas Ele, na sua soberania, escolhe caminhos que a gente não entende. Fala, Nádia. E tem a questão de que a fé, o próprio Deus que dá, né? Que a gente fala nessa questão, tipo assim, a gente crê a nossa responsabilidade, só que também até o crer... A fé salvífica é o próprio Deus que dá, com certeza. Seria impossível. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. É impossível ao homem natural crer. Por isso que a gente entende, existem algumas divergências no meio calvinista, mas eu entendo assim, que Deus escolhe a pessoa, ao escolher, Ele chama, ao chamar acontece o novo nascimento, a consequência do nosso novo nascimento é Ele crer. Existem algumas mudançazinhas no meio calvinista, um pouquinho para lá, estou falando de maneira grosseira, não de maneira didática, mas para mim é o seguinte, primeiro nasce de novo, depois crê. Entendeu? É bem assim, é impossível, sem nascer de novo, crer. Não tem como. Vamos avançar um pouco mais. Onisciência. Onipresença. Onipresença. Estou parecendo português, estou com o papel aqui na mão e estou olhando lá. Entendeu? Vamos lá. Onisciência. Onipresença. Onipresença. H. Tá. Lê pra gente então, Luísa. Onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. O texto clássico sobre a onipresença de Deus é Salmo 139, do verso 7 a 10. Vamos lá. Alguém pode ler? Vai lá, Nádia. Ah, você leu? Tá ligeira, né? Tá, Salmo 139, do 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Gente, se fizeres no inferno a minha cama, tu ali estarás. Eu pergunto, pode ter mentira na Bíblia? Não. Se eu descobrir uma mentira na Bíblia, quem garante que a parte que fala que Jesus ressuscitou não é mentira? A Bíblia é inerrante e eficaz e completa, a palavra de Deus. Eu pergunto, quem é o Senhor do inferno? Jesus. Se fizeres no inferno a minha cama, tu ali estarás. O que o folclore latino fala? O diabo com um tridentão assim. Até do inferno Jesus é o Senhor. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave é aquele que pode abrir e que pode fechar. É aquele que pode abrir para tirar a alma dos salvos do inferno e é aquele que manda para o inferno. Coisa que a gente não entende. Sabe como a gente aprende errado? Aquele filme que a gente vendia, O Inferno em Chamas, era um filme evangelístico.
Por exemplo, a irmã Andriele, quando assistiu o Inferno em Chamas, saiu do quarto com os olhos desse tamanho. Era uma adolescente. Era uma adolescentezinha, só que quando nós fomos estudar melhor, nós descobrimos que aquele filme não é bíblico. Por quê? Porque aparecia o diabo maltratando as almas lá no inferno. E na verdade o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, no lago de fogo. Ele que vai para lá. Ele que vai para lá. Se atormentar. Quem vai atormentar lá é Deus que decretou, não é o diabo. O diabo não tem esse poder. É interessante, né? Vamos ler, ó. Quem pode ler? Onipresença não é o mesmo? Lê, Paula. Onipresença não é o mesmo que panteísmo, que iguala o universo a Deus. A distinção entre Deus e a criação, apesar de a sua presença estar em toda parte. Ele não se torna difuso ou transposto pelo universo. Aprendemos com a onipresença que ninguém pode fugir de Deus e que Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Gente, é importante essa questão do panteísmo. O que é um panteísmo? O panteísmo, tudo é Deus. Tudo é Deus. Parede é Deus, irmão Maurício é Deus, microfone é Deus, púlpito é Deus, chão é Deus, estrela é Deus, tudo é Deus. Isso aí tá... Ó, entenda, quando a gente fala em ecologia, a bandeira ecológica é uma bandeira bíblica. A quem foi dada a ordem de cuidar e cultivar no jardim foi a Adão. Deus deu essa ordem ao homem. Por quê? Porque a criação é criação de Deus. A criação exprime a glória de Deus. O que aconteceu? O panteísmo, o que é? Tudo é Deus. Então, hoje em dia, quando você fala em bandeira ecológica, você está falando de hinduísmo e panteísmo. Mãe natureza. Mãe natureza. Gente, ouviu Mãe natureza? Abre o olho, tem panteísmo no meio. Entendeu? Por exemplo, Gaia. Por exemplo, eu já vi conhecido meu falar, não, que você tem que conversar com a plantinha, porque a plantinha é um ser. Não, eu tenho que regar a plantinha. Porque existe uma lei biológica que ela precisa ser regada para ela crescer saudável. Eu preciso limpar o mato em volta. Eu preciso cultivar em volta da plantinha. Olha o absurdo que tem. Gente, muito do que você vê de ecologia hoje está ligado a panteísmo. Fique atento. E também eu vejo nas questões de animais, né? Que o pessoal também dá uma ênfase. A questão dos vegetarianismos, né? Sim. Tem a ver com isso, né? Sim, tem super a ver. Fala, Abner. Também fala também na TV, fala, vamos cuidar da nossa mãe natureza. Sim. É uma ideia que está sendo propagada bem... É um termo relacionado à religião, né? A mãe natureza, também relacionado à religião, mas que fica passando, ele é bem que a gente fala da agenda global, da religião global que existe, que, né, a gente não diz não, mas isso aí a religião global da ONU é a fé Bahá'í. Sim, está relacionado, querendo ou não, esse termo mãe natureza e tudo mais, está tudo relacionado, é um conceito que parece bonitinho, mas que está nos desenhos infantis, está em um monte de coisa. São conceitos. Isso é uma adoração? Uma adoração? Adoração à criatura. Baal. Na verdade, Baal, a grosso modo. Fala, Nádia. Tem muitas pessoas que falam, e eu já vi muito isso, principalmente na internet, sobre a questão da missão espiritual dos animais na Terra. Eles têm isso. Como é que é isso? Aliás, eu não ouvi falar. Porque eles falam que cada bicho, principalmente os cães, os animais de estimação, eles têm como se fosse uma missão espiritual na Terra. Cada um tem, digamos, a sua missãozinha na Terra. Entendi. Na vida de alguém, na família em que eles entram e são inseridos, é como se eles tivessem uma missão espiritual. A missão, por exemplo, aqui em casa, o Rodrigo tem que lidar com a missão espiritual aqui na Terra, dos cães, todo dia, quando tem que limpar a sujeira que fica lá no jardim. A Paula tem que lidar com a missão espiritual dos cães e gatos, dando comida. Olha que ponto que a gente chega, né? Que nem o pessoal fala, Abner. Por exemplo, o gato, eles falam que ele cuida das sinergias, que existe energias boas, É verdade. ruins, e coloca as boas, tira a sociedade. Isso eu já ouvi falar, Os egípcios acreditavam nisso, né? Sim, então assim, a gente percebe. Agora, por que isso acontece? Romanos 1 explica. Porque não deram glórias ao Deus do céu, porque o que de Deus se pode conhecer, Ele lhe manifestou, porque as coisas criadas manifestam a glória de Deus. Porque
compararam o Deus do céu às coisas criadas. Deus enviou que eles crescem na mentira. Entendeu? Aí isso explica a idolatria, isso explica o problema. Gente, temos que cuidar bem dos animais? Temos. Mas porque eu sou feito em imagem e semelhança de Deus, e porque Deus deu o domínio do planeta ao homem. É por isso. Mas eu tenho que compreender cada coisa dentro do seu lugar. Amém? É muito importante, gente, hinduísmo é um perigo, tá? Existe igreja evangélica que tem doutrina hinduísta. Tá? Alguém pode me ajudar? Qual a maior doutrina hinduísta que tem hoje na igreja evangélica? Não é em relação ao vegetarianismo? Cai. Restrição? Não, isso é, Ah, é Cai. mais em relação a, entre aspas, os pseudos dons. Os Sim, falsos tá, dons, tá. cair no espírito. Cair no espírito é Sim, hinduísmo. é verdade. É espírito de Kundalini, a gente lembra a igreja, o falso Espírito Santo. Imposição de mãos. Imposição de mãos. Por exemplo, aonde que a Bíblia fala para você impor mão? A Bíblia fala para você impor mão aos presbíteros e diáconos. É um revestimento. E os enfermos também. Os enfermos, não é obrigatório. Isso, e não é obrigatório. Você entendeu? Aí o que acontece? O falso Espírito Santo, que é o cai-cai das igrejas, os falsos dons, é Kundalini, é hinduísmo puro. Diga, Agnes. O dom do louvor é um falso dom? Não existe dom de louvor. Não tem esse dom em lista na Bíblia. É que Deus é falso disso. Mas não tem esse dom. Na verdade, os dons, eles se resumem a 27 dons em todas as listas. Não tem na lista dos 27 dons o dom de louvor. Na Bíblia fala o seguinte: tudo que tem fôlego louva o Senhor. A Bíblia nos ordena a louvar, mas não existe o dom do louvor. Na verdade, acho que só uma questão que ele está querendo dizer é que às vezes, tipo assim, na questão do louvor, é que muitas vezes tem igrejas onde a pessoa que é do louvor toca, só que ela não é uma pessoa exatamente cristã. Às vezes ela é duvidosa, então talvez seja isso que ele queria dizer. Sim, mas não existe o dom mas do não é o louvor. dom de louvor, Não existe o dom do louvor. É que nem não existe levita no Novo Testamento. Sabe o que é dom de louvor? Você está escola de música estudar. Tipo isso. Conseguiu o dom do louvor. Outra coisa, por exemplo, a igreja do pastor Jonas Madureira é a igreja batista da palavra, não é isso? Eles nem instrumento têm. Eles louvam tudo a capela, sem instrumento. Entendeu? O que não é uma ideia. E aqui também pode ser o que ele está falando, a questão da pessoa louvar e o povo vir, né? Tem aquelas coisas, né? De tipo, ou levita, ou profeta, né? Ontem a gente estava conversando com uma pessoa, né, um amigo, eu estava falando para ela que o pessoal fala, ministério de louvor, eles chamam de levitas. E se você falar para eles que levita é todo aquele que serve na casa do Senhor, eles dizem que não, que levita é só quem toca. Vocês tentaram explicar isso? Não, eu já, em outras situações, eu já me deparei com essa situação, a pessoa fala, não, levita é quem louva. Eu digo, não, levita é quem serve, da tribo de Levi, serve na casa do Senhor. Não, é só os músicos. Eles acham isso. O pai de João Batista era levita, porque ele estava servindo a casa do Senhor para receber a visita do anjo. Como é que é difícil tirar, né? Fizeram toda essa... Levita que né, que faz o geral, né? Ele faz tudo, ele faz as obras. E outra coisa, não é possível ter levita hoje. Né? Não. Por quê? Porque como cristãos, nós temos um superior sacrifício, superior a Moisés, superior a Levi. Nós somos nosso sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Que quando Abraão levou dízimos a Melquisedeque, Levi estava no lombo de Abraão, era bisneto de Abraão. Mostrando que o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio da tribo de Judá, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Levi. É porque Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. E Deus aceita o sacrifício de Jesus. Só que a igreja, Diane, está uma bagunça. Tem hora que dá medo de abrir a boca. Porque vão olhar para você e dizer, você é estranho. Você é estranho. Sabe? E o pessoal não pensa o que está falando aqui, é questão de livre-arbítrio. Começa a perguntar para as pessoas, tem livre-arbítrio? Tenho. Posso te provar que você não tem? Se ele for cristão. Pode.
Pare de pecar agora. Daqui até o final da sua vida você nunca mais vai pecar. Derrubou, facinho. Ah, mas é possível. É como o Grande Conato falou no debate. Olha, sua teologia é estranha, porque na prática ela não funciona. Entendeu? É muito interessante. Eu acho que Vítebras... Tem mais alguma coisa da onipresença a falar? Não. Ó. Isso aqui é importante. A parte final do item H. Aprendemos com a onipresença que ninguém pode fugir de Deus e que Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Gente, seja bom, seja ruim, Deus está presente. Todos nós na nossa vida cristã vamos lidar com problemas sérios, vamos lidar com contratempos, vamos passar por muita coisa ruim. O fato de algo ser ruim não quer dizer que Deus não está presente. Isso daí tem que ser uma esperança para o cristão. Amém? Amém. Então vamos agora para o nosso café rapidinho, vamos encerrar a aula. Eu vi. Será que dá tempo? Ai, gente, olha que sucesso. Eu vi Não ela, derruba ela isso. tomando café na Não xícara. derruba Que isso. xícara é essa que ela tá tomando café? Não Só com derruba. copo plástico lá. Quem fez essa xícara aí? Uma pessoa muito talentosa. Nossa, Pois gente, é. deixou Quem cada é que está aí? É o Sherlock Holmes. Ah, você não é de Deus, não. Eu sou Olha crente. isso, que absurdo Isso de aqui é... Calma, derrubou só um líquido, não Ó, é isso aqui xícara. é idolatria, viu? Devia ter alguma coisa cristã aqui. Hein, precisa tirar essa cadeira daqui, ó. Que cadeira? Neidia. Aqui, ó. Nádia? Só Neidia. trocar a roupa? Ou limpar ela. Semana que vem a gente vai estar com slide. Ao invés da apostila, eu vou fazer esse slide, porque a apostila ela é muito pequena para ler. Beleza. Eu vou pôr no slide que é maior. Ampliar. Sim, senhor. Filha, Senhor. Vamos tomar um Você café, tem gente? trabalhado bastante para nos abençoar. Não, A gente é que sabe eu tô existe uma vendo, eu não limitação, enxergo. entendeu? Gente. Mas vai melhorar. Jesus. Amor, Tá, vamos- esse não. negócio não entra, né? No microfone. Não, calma, deixa eu resolver a logística aqui, a gente já vê como que vai fazer. Não entra no microfone. O microfone não entra no projetor. Viu? Não ficou bom o apagado, viu? Não, é que a gente precisa melhorar isso daqui. Pô, troca aquela primeira cadeira ali, tá a Bíblia da mulher. Esse balde branco a Aida trouxe pra você. Nem. Vamos organizar as coisas? Ai, que eu quero organizar, eu não gosto das coisas Mas o bagunçadas. foco vai ser Desliga aqui. Já parou de gravar? Não, mas não tá no programa, no software? Tá, não tinha que ter parado.